dia a todos e todas que estão assistindo o canal Ciências Sociais em Diálogo. Hoje nós temos conosco a professora Luciana de Souza Gracioso, né? Que é doutora em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense. A Luciana tem pós-doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra. Ela é professora associada do Departamento de Ciência da Informação da UFSCar, é bolsista Produtividade do CNPq, foi chefe do Departamento de Ciência da Informação, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, é coordenadora do curso de graduação de 2009 a 2014, atua como docente permanente no PPG-CI e como colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar. Foi professora visitante no exterior, junto ao Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi coordenadora responsável pelo termo aditivo de cooperação internacional com a Universidade de Coimbra, pelo Departamento de Ciência da Informação. Participou da Comissão de Avaliação Quadrienal da CAPES na área de Comunicação e Informação. É líder do grupo de pesquisa Pragma, Estudos Pragmáticos em Ciência da Informação. Fez parte da comissão responsável pela criação do APCN do mestrado e doutorado em Ciência da Informação na UFSCar. Foi tutora do programa tutorial do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Atualmente é coordenadora do GT1 de Estudos Históricos e Epistemológicos em Ciência da Informação da ANCIB e secretária da ISCO Brasil. Coordenou projetos financiados pelo CNPq, participou como pesquisadora de projetos financiados pela FAPESP, compõe a equipe do projeto COLESP, atua principalmente nos seguintes temas: estudos da linguagem em ciência da informação, organização do conhecimento e epistemologia em ciência da informação. Professora Luciana, desde já agradeço a sua disponibilidade e só reforçando que é um prazer tê-la conosco neste dia. O espaço é todo seu. Leia, muito obrigada. Eu vou iniciar, então. Não sei se vocês já conseguem assistir e ver meus slides. Sim? Ainda não, Lu, não conseguimos. Então, eu vou tentar fazer novamente aqui. Só um momento, por favor. Estava meio engatilhado. Pronto, mas... E agora, sim? Não. Pera, está carregando. Sim, agora sim. Então, tá bem. Bem, eu agradeço. Leia, me permita chamá-la assim, colega de profissão. Agradeço por esse convite de diálogo. Então, a partir deste convite, fiquei pensando aqui, né, qual recorte que eu poderia trazer do escopo da ciência da informação para o contexto desse canal, né? Então, optei por trazer algumas pesquisas que estão em andamento, que têm sido desenvolvidas dentro dessa área, né? Que somos áreas correlatas, né? Porque a ciência da informação é uma ciência social aplicada. Então, arrisquei intitular minha fala como Linguística Decolonial e Sistemas de Informação, Ausências e Resistências. Estruturei essa fala em 4 momentos, faço uma breve retomada a essa apresentação pessoal que a Leia já fez, né, mas muito mais para trazer um pouco o recorte das investigações que vêm sendo produzidas já há quase 30 anos no escopo da ciência da informação. Faço uma breve passagem sobre a filosofia da linguagem pragmática decolonial, depois um rápido contorno sobre a história da colonização e da colonialidade da linguagem, e trago aí para encerrar um relato de uma prática, né, dentro do recorte da ciência da informação, né? O quanto que essas buscas por outras fronteiras teóricas, epistemológicas e metodológicas a gente tem tentado trazer para repensar os próprios sistemas de organização e representação da informação. Então, rapidamente, essa breve apresentação pessoal, ela serve um pouco para dizer esse lugar de onde falo, que é da ciência da informação e da biblioteconomia, né? Então, a biblioteconomia e a ciência da informação, ela se ocupa na
na sua natureza, na sua estruturação, dentro do seu sistema, né, em pensar sistemas de organização, representação, classificação e recuperação da informação. E nesse contexto, a linguagem ela é absolutamente estruturante de todas as etapas, né? Então, a linguagem ela acaba em diferentes momentos ocupando diferentes espaços de estudo, pesquisa e intervenção. Então, desde a graduação, venho estudando as linguagens documentárias, os sistemas de classificação e organização do conhecimento, já como objeto de pesquisa, de iniciação científica, né? No mestrado, eu avanço um pouco nos estudos mais vinculados às estatísticas públicas, então, desenvolvo uma pesquisa que tem ali como objetivo pensar como que as instituições, né, que coletam dados estatísticos na sociedade, nomeiam e classificam esses dados, né? E o quanto que a sociedade se reconhece nessa nomenclatura, nessa estatística pública, né? Então, também é um estudo que transita, que tem a linguagem ali como centro de reflexão. No doutorado, vou buscar, então, compreender, numa perspectiva mais epistemológica, essa natureza da linguagem, entendendo que, naquilo que a gente concebe como linguagem na ciência da informação, que preconiza certo controle para garantir uma recuperação precisa da informação, por vezes, quando a gente vai pensar essa linguagem na perspectiva da sociedade, esse controle não é bem assim que ele funciona, né? Os processos de construção de sentido, significado são outros, e foi isso, então, que tentei estudar no doutorado, né? E ali, então, é que faço um recorte muito pontual na filosofia da linguagem pragmática, que vou falar rapidamente sobre ela também. No pós-doutorado, junto à Universidade de Coimbra, as pesquisas seguem com esse contorno, mas se intensificam os estudos numa perspectiva mais decolonial de estudos da linguagem. Então, tudo isso para dizer que, embora eu fale da linguagem aqui nesse nosso diálogo de hoje, não sou uma linguista, não tenho formação em letras, sou uma pessoa da ciência da informação, que também estuda a linguagem, mas, sem dúvida, com as limitações, né, dessa área de atuação que estou. Então, temos ali como ponto central para esse nosso diálogo, pensarmos a linguagem. O projeto hoje em desenvolvimento, o que está vinculado ao CNPq se chama indexação decolonial enquanto tecnologia emancipatória, uma possível proposição, que é o conteúdo que trago para encerrar essa nossa conversa de hoje, e tem um projeto um pouco mais aberto que se chama Decolonialidade, Epistemologias Emancipatórias e Ciência da Informação Nativa, que também tem uma veia epistemológica em que a gente busca avançar um pouco nas fronteiras, né, do conhecimento na ciência da informação, aproximando outros saberes possíveis para o campo. Bem, então, preciso fazer essa breve passagem sobre a filosofia da linguagem pragmática, e que aqui arrisco chamar também de decolonial, apenas para situar, né, a linguagem ela é uma área absolutamente complexa, transdisciplinar, né, e a depender do ponto de partida, teorias, metodologias e conceitos são assumidos de formas diferentes, né, então, senti um pouco a necessidade de trazer de qual é a linguagem, né, qual perspectiva filosófico-teórica que nós vamos partir para a nossa conversa de hoje. Então, nesse momento em que vou para o processo de doutoramento, né, buscando, então, compreender um pouco mais a natureza da linguagem, eu desenvolvo os estudos dentro de um recorte muito pontual da filosofia da linguagem, né? Então, podemos começar a falar da linguagem desde Platão, mas, enfim, vamos avançar alguns séculos aí. E tem um recorte em que eu já vou me direcionar a tentar estudar a linguagem nos finais dos 800, né, em que, no primeiro momento, numa primeira virada linguística, os estudos da linguagem ganham uma ênfase, né, de status científico-filosófico, eu diria, porque a linguagem, numa primeira fase dessa virada linguística, ela começa também a ser pensada numa perspectiva lógica, ideal, positivista, né, no sentido de que a ciência e também a filosofia, em alguma medida, demandava por uma linguagem mais apurada para que o conhecimento pudesse ser construído e comunicado de forma mais precisa. Então, a primeira virada linguística, e aí a gente tem um conjunto de autores, filósofos, linguistas, né, envolvidos com essa corrente, fazem uma defesa contundente dessa filosofia, e sem dúvida as contribuições são muito grandes até hoje. Quando a gente vai pensar em inteligência artificial, muitas das bases linguísticas estão estruturadas nessa primeira virada linguística, né? A
ciência da informação se orienta muito também pelos princípios dessa primeira fase, em que a gente busca construir linguagens ideais para representar os sistemas de informação. Contudo, as minhas pesquisas avançam um pouco mais para um segundo momento, para a segunda virada linguística dos estudos filosóficos, né, em que começa-se a questionar a ausência do sujeito nesses estudos, né? Então, a gente tem Charles Morris, que é um dos que, naquele momento, naquele período, vai reivindicar a necessidade de trazermos uma perspectiva para além da sintática e da semântica, uma perspectiva pragmática, né? Onde o intérprete, o sujeito, precisa participar desse processo, a gente precisa olhar para a linguagem a partir de quem a escuta, de quem constrói os seus sentidos. Então, a partir desse momento, eu acabo orientando, né, essa pesquisa, que, claro, ela tem o campo de observação e análise, que são os sistemas de informação, as próprias redes sociais, né, as plataformas digitais interativas, mas faço esse recorte para olhar para a linguagem pela perspectiva de quem a usa, né? E um direcionamento importante dessa segunda virada linguística é um pouco que está colocado na própria obra do Morris, né? Que a pragmática ela vai ser, então, a parte da semiótica que vai tratar da origem e dos efeitos produzidos pelos signos, mas dentro da conduta na qual eles aparecem. Então, o contexto, né, de construção dos sentidos e de significados ganha um lugar muito importante dentro dos estudos da linguagem, e é dentro desse recorte, né, que a gente avança um pouco nas pesquisas. Então, a linguagem, a partir dessa segunda virada, ela vai adquirir um status que está para além do representacional, né? Ela vai se tornar principalmente comunicativa e intermediadora de ações na sociedade. Então, é pensar o ato de fala como algo que reverbera praticamente na sociedade, né? Então, um ato de fala, ele não passa ileso, ele gera um movimento, uma ação, uma transformação social e vice-versa. Então, esse é um pouco, né? Esses são alguns dos pontos de partida para a gente conseguir olhar para a linguagem nessa perspectiva mais pragmática. Então, a gente sai daquela compreensão mais figurativa de que a linguagem está aqui para etiquetar o mundo e representar esse mundo a partir de conceitos unívocos, e a gente vai levar a linguagem, então, para esse status dinâmico e de, né, elemento, fenômeno que está absolutamente imbricado em todas as nossas relações sociais e formas de vida. Nesse sentido, também há um recorte, um direcionamento mais pontual para as obras do Wittgenstein, né? Porque Wittgenstein foi um filósofo austríaco que, nascido em 1889, falece em 1951, mas na primeira fase da sua filosofia, quando ele escreve o Tratados Lógico-Filosóficos, publicado em 1921, ele, de fato, constrói, né, e estrutura em aforismos uma explicação muito precisa do que é essa linguagem nessa perspectiva mais ideal, lógica e positivista. Essa obra ela é realmente um marco muito importante dessa primeira virada linguística, é uma obra seguida ainda, né, estudada, não só na filosofia, na computação, na própria linguística, né, uma obra ainda muito viva, sem dúvida. Contudo, Wittgenstein, ele mesmo também faz uma transição na sua filosofia, né? É claro que isso ao longo de décadas e de muitos estudos que estão nesse meio, nesse processo, né? Mas efetivamente esse seu segundo momento ele é concretizado com uma publicação póstuma que chama Investigações Filosóficas, e nessa obra, né, Wittgenstein então vai colocar o processo de significação no uso da linguagem, né, onde ele cunha o conceito de jogos de linguagem, como ele mesmo diz, ele não está propondo uma teoria da linguagem, mas ele está tentando demonstrar, nesse seu segundo momento, as dinâmicas sociais que interferem absolutamente em como grupos, comunidades vão construir sentidos e significados. Então, ele vai desatrelar, né, a construção do sentido relacionada diretamente ao conceito, e vai levar isso para a comunidade, para a sociedade, né, para os grupos discursivos. Então, a gente fala desse segundo momento, né, nesse nosso diálogo de hoje, de estudos da linguagem. Então, o ponto de partida epistemológico vai ser de que a linguagem, isto é, os processos de construção de sentido e significado da linguagem, partem do seu uso na sociedade.
E aí aqui foi uma tentativa muito arriscada no sentido de poder estar bem equivocada, porque é só uma representação que arrisquei fazer aqui a partir desses elementos que compõem o jogo de linguagem proposto por Wittgenstein, né? Então, o processo de significação, ele se dá nesse movimento instantâneo, né? Onde a gente, numa situação, num contexto de vida, numa dinâmica comunicativa, está utilizando a linguagem e está produzindo dinamicamente a própria gramática que está estruturando esse processo comunicativo. A gente tem alguns princípios comuns, né, que ele mesmo chama de semelhanças de família, princípios que vão orientar as reestruturações gramaticais, vão orientar essas potencialidades de cada palavra poder ser ressignificada num contexto de uso, né? Mas, enfim, são todos esses elementos, a forma de vida onde esse processo comunicativo ocorre, né? As semelhanças de família que são inerentes às dinâmicas de construção de sentido de dados conceitos em determinados contextos de uso, né? A própria regra de uso deste conceito, numa dada situação comunicativa, ela também não é fixa, ela vai se alterar conforme a demanda desse jogo, dessa situação comunicativa, né? Então, é um modo que, para nós, lá na ciência da informação, ele desconstrói muitas coisas, né? Porque, para nós, seria ideal que nós tivéssemos ficado lá na filosofia da primeira virada linguística, onde cada palavra tem o seu sentido, tem o seu significado preciso, é aquele que está no dicionário, e a partir disso vamos universalizar todas as formas de representação e recuperação da informação. Né? Mas aí vem Wittgenstein e nos mostra realmente essa outra natureza. Quer dizer, não é outra, como ele diz, não é que pensar a linguagem numa perspectiva representacional não exista de forma alguma. Pelo contrário, existe sim, só que é só mais um jogo de linguagem. Né? Só mais uma forma de compreendermos como a linguagem se estabelece em nossa mente para representar o mundo. Mas que existe este outro universo dinâmico e complexo de significação. Então, olhar para a linguagem nessa perspectiva dinâmica também nos interessa muito, para tentarmos fazer esse movimento em defesa de uma linguística mais decolonial, né? Então, sintetizando, os jogos de linguagem trazidos por Wittgenstein, por serem dependentes e ao mesmo tempo constitutivos das nossas formas de vida, em que eles são jogados, eles vão se movimentando sempre, de acordo com as dinâmicas da nossa forma de vida. Então, eles não são fixos, né? Então, a todo momento, nós estamos arriscando construir outros sentidos e significados não radicais, né? Mas mais contextuais de cada palavra, de cada conceito que a gente utiliza. Essas formas de vida que a gente compartilha hoje, esses conjuntos de hábitos, crenças, comportamentos, né? Eles também não são necessariamente frutos de uma evolução histórica linear, né? Nos movíamos de tal modo no passado e aí fomos evoluindo de forma sistemática para hoje. Não, ele entende, né, que não é linear, os acontecimentos eles têm dinâmicas multifacetadas e que com isso os jogos de linguagem também se desenvolvem, né, de acordo com essa dinâmica. E aí as formas de vida que podemos vir a compartilhar, os juízos, os consensos a que iremos chegar, eles não vão ser previsíveis na sua totalidade, e da mesma forma os próprios jogos de linguagem, né? Porque a gente tende também, quando vamos pensar os sistemas de informação, antever, né? Como essa informação vai ser buscada, quais os conceitos, quais as estruturas, e a compreensão da linguagem e de seus processos de significação, estando diretamente atrelados às formas de vida, e ambos, né, compartilhando de uma dinâmica de construção, enfim, então isso nos coloca um desafio também importante. Então, em cada época, só sumarizando aqui, as formas de vida elas são estabelecidas, outras deixam de ser seguidas. E nos jogos de linguagem isso também acontece. Então, a gente vai olhar para a linguagem dentro dessa fluidez, né, de histórica, né, de a gente não ter um ponto de partida fixo que vai nos mostrar para onde temos que nos direcionar, mas sim colocando-as dentro dos contextos, das formas de vida, das dinâmicas sociais, das dinâmicas culturais e etc. Enfim, as peças que constituem, é só um pouquinho de teoria, tá? Depois a gente avança um pouco mais, mas nos estudos que nós temos feito, né, essa perspectiva filosófica da linguagem, ela tem realmente feito muito sentido para a gente pensar algumas aproximações com outros saberes, né?
Enfim, então a autonomia de um jogo de linguagem vai estar justamente nesse fato dele ser capaz e, ao mesmo tempo, ser condição para nós nos relacionarmos com o mundo a partir do momento que a gente consegue estabelecer significações compartilhadas dentro de uma forma de vida. Então, a justificativa de cada jogo vai estar relacionada à forma de vida em que ele se constituiu. Estou deixando grifada a palavra forma de vida porque tem um propósito aí, tá bem? As formas de vida de que seguimos participando, elas vão ser constantemente produzidas, né? A sua configuração vai se estabelecer intersubjetivamente a partir das ações de uso da linguagem, que nos permite fazer entender, acordar sob juízos em uma determinada situação, ocasião de uso dessa linguagem. Então, a constituição desse modo de vida vai ser dependente das ações de uso da linguagem, que nelas são desenvolvidas, ao mesmo tempo que esses usos são possíveis por fazerem parte de um modo de vida em que as regras e gramáticas vão sendo desenvolvidas e compartilhadas concomitantemente, né? Então, é quase que impossível discernir, né, o que é linguagem em uso, o que é forma de vida, porque uma está interferindo na outra o tempo todo. Então, no jogo de linguagem, o significado vai ser um modo de uso da palavra, que está relacionado à ação humana que se socializou e se consolidou numa forma de vida. E aí, agora, eu vou trazer um pouco de um autor que é, sim, da ciência da informação, que é o David Bloor, né? Mas ele vai estudar o Wittgenstein, também nos ajudando a pensar quais os impactos dessa filosofia pragmática da linguagem quando a gente traz tudo isso para pensar sistemas de representação da informação. Então, ele tem duas obras, uma de 2013 e uma de 2006, que é de onde eu trago um pouco algumas explicações que David Bloor nos oferece para pensarmos essa reviravolta que Wittgenstein nos sugere sobre como construímos sentidos e significados na linguagem. Então, em síntese, ele vai nos dizer, né, que o significado da palavra vai estar muito mais relacionado à habilidade para utilizá-la em atividades na quais seu uso é possível. Né? Não é aquela representação direta, é uma habilidade de uso. Compreender o significado de uma palavra vai ser muito mais saber quando usá-la. Quando a gente consegue adequar esse uso, é sinal de que a gente participou coletivamente, né, de uma compreensão de que aquele conceito, naquele contexto, foi usado naquele momento e um dado sentido e significado foi construído e acordado por todos. Compreender o significado de uma palavra é não ter nenhuma definição fixa sobre ela em mente, e aqui há uma sugestão também de muita desconstrução, eu diria, proposta por Wittgenstein, né? Porque num primeiro momento, em geral, por exemplo, na ciência da informação, a gente parte de um princípio que primeiro preciso conhecer o sentido e o significado de uma palavra, e a partir disso trabalho numa perspectiva metafórica e etc. Mas Wittgenstein vai nos dizer que não necessariamente isso é um pré-requisito para que a gente consiga trabalhar com um conceito em um dado contexto discursivo mesmo sem ter, né, essa definição prévia. Compreender o significado da palavra também é saber como usá-la, conhecer as regras, os jogos de linguagem dentro de uma forma de vida. Dizer que os significados, então, não estão atrelados às palavras, eles estão nesse fluido, nessa dinâmica, nesse movimento. E só o uso da palavra é que, de fato, vai dizer sobre o seu significado, né? Dentro de um dado contexto, uma dada comunidade, uma forma de vida, acionando dadas regras, compartilhando certas gramáticas que também são dinâmicas. E aí o significado da palavra é também uma noção externa, porque é esse contexto externo que está ajudando a construir o que dado conceito, o que dado proferimento vai significar naquele momento. E o que nós vamos ter em mente, então, sobre o significado de uma palavra não é tão necessário para que a gente consiga entender o seu significado. É mais importante que a gente compreenda toda a situação envolvida no jogo de linguagem, onde dado conceito, dado termo é utilizado. E aí as circunstâncias vão ser, sem dúvida, essenciais para determinar os significados das palavras. Então, essas máximas que David Bloor sistematizou, trouxe para ajudar a gente a pensar a ciência da informação, elas são muito desafiadoras, né? Porque é isso, mais uma vez, a gente vai diluindo aquela ideia que nós tínhamos de que um dado conceito, um termo, servia para etiquetar um dado objeto, uma dada ação, um dado evento no mundo, né? Então, isso, num primeiro momento, gera até certa angústia, porque nos parece que
tudo vai se tornar um caos, e não é isso, pelo contrário, né? Wittgenstein, principalmente quando ele aciona a expressão de semelhanças de família, ele vai nos dizer que todos os conceitos e todas as formas de vida, por mais distantes historicamente e geograficamente, existem algumas semelhanças que nos permitem, né, transitar, fazer esses movimentos, esses jogos de significação. Mas a pergunta que nos fazemos, né, então, a linguagem fora de uma forma de vida? Ou é possível termos uma forma de vida sem uma linguagem? Né? E aí, nesse sentido, a gente entende que não, a partir dessa perspectiva teórica que nós assumimos. E aí, então, feita essa breve apresentação da filosofia da linguagem, a gente começaria a pensar, né, de como que nós, nesse nosso contexto, vamos pensar que a gente tem que desenvolver aqui no campo informacional sistemas que de fato sejam representativos da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa linguagem, né? E que, em geral, nós importamos muitos sistemas com estruturas lógicas já concebidas, e isso gera um conjunto de problemas de construção de sentido e significado sobre aquilo que a gente acessa, né? Então, as chances de nos desinformarmos, de ficarmos suscetíveis a fake news, tudo isso é muito maior em função desses desencontros das estruturas lógicas e de linguagem em que esses sistemas de informação são concebidos e os modos como, enquanto sociedade, cultura, né, aprendemos a significar a língua. Então, é em função disso que a gente às vezes se preocupa no escopo da ciência da informação e olhar para a linguagem e compreender um pouco mais suas dinâmicas de construção de sentido. Então, faço agora um breve contorno sobre a história da colonização e da colonialidade da linguagem, por entender que tudo isso impacta, sim, no modo como nós, aqui, sociedade brasileira, com essa constituição econômica, social e cultural, construímos os nossos processos de significação, né? E aí faço também só um direcionamento mais pontual, que nos últimos 10 anos, né, em função especialmente da construção, né, das políticas de ações afirmativas no ensino superior, especialmente o vestibular indígena, onde a UFSCar foi uma das pioneiras e ainda é também uma das grandes protagonistas nesse movimento, né, fruto de muita reivindicação indígena, né, que essas políticas têm sido construídas e têm avançado. Tenho trabalhado, sim, de modo muito próximo com alguns estudantes que vieram para a biblioteconomia e para a ciência da informação, tendo orientado já estudantes indígenas desde do início desse movimento, né, de aproximação dos estudantes à nossa universidade. Então, esse contexto também me sensibilizou muito, né, porque particularmente me mostrou quão limitada a biblioteconomia e a ciência da informação estava para compreender esses outros saberes, essas outras formas de construir conhecimento e de registrar ou não esse conhecimento, respeitar o não registro, o não controle, né? Então, esse direcionamento agora que a gente segue aqui nesse diálogo é absolutamente atravessado por esse convívio, por esse movimento, que sem dúvida eu particularmente reconheço como um dos mais revolucionários dos últimos anos aí para as nossas universidades públicas. Mas fato é que também muitas fissuras acabam aparecendo com mais evidência, né? Então, o que a gente percebe hoje? Por exemplo, na UFSCar, que nós já atualmente a gente tem aproximadamente uns 250 estudantes indígenas matriculados hoje, né, mas já passaram pela universidade mais de 60 etnias indígenas. Tem um trabalho que vou falar dele rapidamente no final, de buscar sistematizar as línguas indígenas que são trazidas por esses estudantes, mas que, em função da própria estrutura acadêmica, científica, pedagógica, por vezes nós não temos nem muito espaço para compreender e fazer uma troca de saberes a esse respeito, né? Mas é fato que fica evidenciado que nós estamos também num processo de silenciamento e quase extinção de muitas línguas indígenas, e isso não é um problema só do Brasil, infelizmente, né? Então, tanto que durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2019, foi declarado esse período de 2022 a 32 como a década internacional das línguas indígenas, no sentido de construir, fazer esses diagnósticos, né, dessas línguas que estão com risco extremo de extinção, para tentar não só preservá-las, mas reativá-las em algumas circunstâncias, né? Então, esse contexto, que na minha leitura ele é crítico e urgente para uma reflexão e para um
para a construção de alguns conjuntos de ações, ele é um ponto bem determinante para a condução das pesquisas que eu tenho desenvolvido agora, mais recentemente, né? E se a gente traz também alguns dados do Atlas Interativo sobre as Línguas em período de extinção, a gente vê que no Brasil a gente está numa situação extremamente vulnerável, né, em relação à existência e sobrevivência dessas línguas. Como dizem os nossos estudantes aqui, essa palavra extinção nós não deveríamos usar. Existe, sim, ainda uma via, por mais que se indique que uma língua foi extinta, ainda há em algum lugar, né, possibilidades de retomarmos essas línguas. Então, trago aqui os conceitos usados nessas publicações, mas concordando com eles que a gente ainda tem muita coisa viva para ser retomada e reativada. Mas aí nos questionamos, né? E o desaparecimento da língua, ele vai nos importar? Por quê? Né? É uma perda cultural, é uma perda sintática, é uma perda semântica, né? Podemos elencar aqui um conjunto importante de justificativas em defesa da linguagem, da manutenção das línguas originárias, né? Mas o que nós temos ali, junto com o desaparecimento de uma língua? O desaparecimento de formas de vida, né? Então, não é só um vocabulário, um léxico que se perde, mas é toda uma forma de vida articulada por essa linguagem que também se dilui, né? Então, é um patrimônio cultural, imaterial, mas é um modo de vida que também é extinto, né? Então, desaparece o legado das tradições, das expressões orais, da língua, né, da fala, mas também um conjunto de hábitos, atitudes e comportamentos que eram amalgamados por essa língua, né? Então, se perdem os modos de conceber o mundo e a realidade a partir da perspectiva daquela língua, daquele modo de construção de sentidos e significados que, se formos concordar lá com a filosofia da linguagem pragmática, né, está realmente tudo muito amalgamado. E, além disso, também se perde a sociobiodiversidade, né? Estudos confirmam que em regiões onde há mais manutenção de línguas originárias, há ainda mais preservação do entorno bio. Por quê? Realmente passa pelo modo como as comunidades reconhecem a realidade com conceitos outros, né? Então, parece uma coisa corriqueira, mas olhar para uma montanha, né, e nomeá-la como mãe e reconhecer o seu sentido naquela comunidade desse modo, né, e não olhar para a montanha como um minério dentro das classificações biológicas, isso muda substancialmente o modo como uma comunidade se relaciona com esse meio, né, natural. E isso garante, sim, outras relações, outras percepções do ambiente e, sem dúvida, outras formas de preservar essa sociobiodiversidade. E aí a gente também, diante disso, se coloca, né, o que podemos fazer enquanto ciência para preservar, valorizar, né, as línguas originárias, essa arte que eu vou apresentar para vocês, não só essa como algumas outras, do Emerson Munduruku, e ele tem uma personagem, drag queen, que chama Uirá Sodoma. Então, são artes, estão disponíveis online, tá? Desse nosso artista indígena. E aí, alguns estudos que a gente tem se ancorado, se apoiado um pouco para pensar essa perspectiva mais decolonial para olhar para a linguagem, né? E aí, no caso, na ciência da informação, para tentar aproximar essas reivindicações para a gente, na medida do possível, repensar alguns sistemas de informação. Então, uma das autoras que a gente tem chamado para a nossa conversa é a Silvia Cusicanqui, que é uma intelectual ativista boliviana, de origem aimará, e ela tem uma obra vasta, complexa também, né, na luta e na defesa dos povos originários. Contudo, ela tem uma fala que eu considero assim, muito especial e sensível, porque ela vai falar da importância central nessa discussão de que a gente consiga recuperar a potência metafórica da linguagem, das linguagens, das línguas originárias, né? Porque é isso, é recuperar não só um léxico e uma semântica, mas os contextos que possibilitam que essa língua possa ser metaforizada, que esse mundo possa ser ampliado, né, a partir dessas outras construções de sentido e significado das línguas originárias. Uma outra autora também,
que a gente busca se aproximar é a Grada Quilombo, escritora, psicóloga, teórica e ativista interdisciplinar, né, portuguesa, e ela vai nos dizer que a gente tem uma língua portuguesa que ela continua muito ancorada, né, a um discurso que é colonial, que é patriarcal, e aí essa língua, ela se torna extremamente problemática nos nossos processos, nas nossas relações sociais, inclusive. Né? Ela tem uma fala na introdução do Memórias da Plantação que ela vai nos dizer que a gente precisa, por vezes, começar a construir até mesmo uma outra linguagem para a gente tentar se reencontrar na nossa condição humana, né? Porque a língua, do modo como nós a vivemos hoje, e aí trago o conhecimento de Grada, né, que vai nos mostrar, ela ainda nos coloca em situações de disputa, de identificação de relações hierárquicas entre uns e outros, né? Então, a gente precisa olhar para essa nossa língua portuguesa, sim, dentro dessa nossa forma de vida, e identificar o quanto ela nos aproxima ou nos discrimina. Um outro autor também tem ajudado a pensar essa perspectiva decolonial é o José Romero Lozaco, que ele tem um trabalho sobre a semiótica decolonial transmoderna, né? Então, ele tem feito alguns estudos na área de educação, né? E é interessante essa perspectiva da semiótica decolonial, porque é isso, é olharmos para o nosso entorno simbólico, né? E reconhecermos o quanto que esses símbolos, esses signos, né, esses ícones que contornam a nossa vida em sociedade, eles também estão nos colonizando o tempo todo e sufocando as nossas formas de significarmos, de representarmos a partir da nossa própria arte, né, da nossa própria construção cultural, o nosso universo. Então, também é uma pesquisa que tem nos ajudado bastante a pensar. Um outro pesquisador é o Aldo Ocampo Gonzalez. Ele publicou recentemente esse artigo chamado Descolonização da Linguagem e a Linguística no Sul Global, e traz um texto grande, bom, né, no sentido de que ele faz uma boa discussão sobre a perspectiva ontológica, relacional, a pluriversidade, a necessidade de uma discussão mais pluriversa para pensarmos a linguagem e a linguística numa perspectiva decolonial, isso não só no campo da ciência da informação, mas numa perspectiva dos estudos filosóficos e científicos em geral. E, por fim, a Gabriela Veronelli, tem um pouco da pesquisa dela nos próximos slides, que vai também, né, trazer, em uma perspectiva, inclusive histórica, né, vai nos trazer muitos dados que mostram diferentes processos, né, de violências cometidas sobre os usos das línguas originárias nos territórios que foram colonizados. Então, também é uma pesquisadora argentina que nós temos nos apoiado bastante. E aí, para seguir agora para essa outra fase da fala, arrisco também emprestar ou criar, né, enfim, essa expressão linguisticídio, mas dizendo que foi uma construção usada aqui só para essa nossa conversa, não está em nenhum artigo científico de forma alguma, foi só elaborada para se aproximar um pouco a ideia do próprio epistemicídio e do etnocídio. E lembrando que também, só de propormos essa expressão de linguisticídio, a gente já está pegando a linguística, né, que é uma ciência ocidental, que já veio, né, não foi imposta, mas aproximada aqui dos nossos estudos latino-americanos para avançarmos aí na compreensão da linguagem, e a gente pega essa própria expressão para tentar ressignificá-la dentro de um contexto decolonial, né? E aí, então, agora, fazendo esse breve trânsito sobre enfim, né, nós precisaríamos de muitas horas para retomar essa pauta de quais foram as estratégias, né, de silenciamento das nossas línguas originárias aqui no Brasil, as intenções, enfim. Mas a Veronelli nos ajuda a fazer um pouco essa reflexão, mas traria aqui essa pergunta como disparadora, né? Quais as principais tecnologias foram desenvolvidas na Europa para alavancar os processos de descobrimentos? Se a gente faz essa pergunta de modo geral, arrisco a pensar, né, que a gente traz as próprias embarcações, as próprias tecnologias, enfim, de medição, de distâncias e outros instrumentos, né, que viabilizaram aí um avanço no que eles chamam de conquista desses nossos territórios aqui. Mas existe um instrumento que é a própria gramática, né?
no Renascimento, houve muito esforço, uma dedicação grande para a construção de gramáticas, como sendo esses os grandes instrumentos de colonização, né? A gramática ela vai, então, ser pensada e construída nesse momento, né? Se tornando um principal instrumento para, primeiro, unificar o império, né? Vai expressar, então, a partir de termos, conceitos, a autoridade, qual é a ordem, qual é a verdade política, né? Então, a estruturação de uma linguagem vai representar e dar nome a uma estrutura de poder, né? E aí, além de sistematizar, sem dúvida, as formas de ensinar outros povos que, a partir daquilo que foi concebido nesse Renascimento como língua, como gramática, como estrutura ideal, na medida em que eles avançam em territórios onde povos e comunidades são desprovidos dessa estrutura que foi concebida, eles já podem categorizar, então, esses grupos como desprovidos de língua, pelo menos daquela língua que foi concebida dentro daquela estrutura gramatical que, enfim, é responsável por estruturar relações de poder e tudo mais, né? E aí, há, então, sem dúvida, no Brasil, um intenso movimento de gramaticalização das línguas indígenas, né? Isso também a gente estuda um pouco na escola, mas esses processos têm sido, felizmente, revisitados, reestudados. Houve, sem dúvida, movimentos que podemos dizer, sim, que ajudaram a registrar um pouco essas línguas indígenas, e hoje esses materiais eles estão, sem dúvida, sendo muito necessários para que essas línguas que foram sistematicamente silenciadas pudessem ser, pelo menos, revisitadas, né? Mas o ponto crítico de tudo isso, né? As perdas, sem dúvida, foram muito maiores. Então, nós tivemos uma associação, uma construção de uma associação renascentista também entre o domínio daquela língua, daquela gramática, de uma escrita alfabética, ao ser civilizado, né? Então, isso também foi um processo de construção de colonialidade do ser e do saber muito radical, né? Então, como que nós tivemos aqui no Brasil esse linguisticídio? Sim, mas um voo muito panorâmico, né? Nós tivemos uma base indígena tupi, agregada de valores do latim, que foi um centro de disseminação mais ocorrido ali em São Paulo, litoral paulista, e depois uma construção do Inhangatu, mais na região dos povos da Amazônia, né? Então, hoje ainda, né, o Inhangatu muitos indígenas, sem dúvida, e estão certos, né, não reconhecem o Inhangatu como uma língua indígena, porque ela é resultado de uma criação proposital para tentar unificar algumas línguas do território da Amazônia, mas, enfim, isso ainda é o que temos um pouco, de modo generalizante, o movimento das línguas. Historicamente, com a expulsão dos jesuítas, foi quando a gente teve, de fato, a proibição, né, da utilização dessa língua geral promovida pelo Diretório dos Índios em 1755, e aí foi institucionalizada a língua portuguesa no Brasil. Isso, até hoje, também pode parecer muito distante historicamente, mas eu mesma tive uma orientanda querida que, enquanto indígena, trouxe relatos, sim, né, de que na sua casa o pancararu era proibido de ser dito e que os avós tinham relatos reais de que, sim, as línguas eram cortadas, se soubesse que o pancararu, né, estava sendo utilizado em cerimônias religiosas, coisas do gênero. Então, essa violência ela não se deu em todo o território nacional, mas alguns povos indígenas tiveram essa radicalidade, inclusive, como, né, critério aí para o silenciamento das suas línguas. E aí, em consequência, também, com esse radicalismo nesse período, os próprios instrumentos linguísticos que, para o bem ou para o mal, vinham sendo desenvolvidos, também cessaram, né? Claro que tem toda uma história do Brasil aí que atravessa, é apenas um foco ali para trazer o contexto dessas violências, né, praticadas aí com as nossas línguas originárias. E é mais recentemente que a gente teve, em 2023, a publicação da nossa Constituição, né, na língua Inhangatu. Então, a gente tem visto, sem dúvida, movimentos, né, de retomada, que é como os estudantes indígenas têm trazido esse conceito, né, de retomar línguas, espaços, territórios, cultura,
Então, a gente tem alguns pequenos avanços, embora também tenha tido conhecimento por alguns estudantes aqui, que é isso, né? A gente precisa respeitar mais as singularidades, né? Não só linguísticas, mas culturais de cada comunidade indígena, né? A gente precisa desconstruir um pouco essa ideia universalizadora de que nossos indígenas compartilham dos mesmos hábitos, atitudes, cada comunidade tem a sua particularidade, né? Ontem mesmo eu estava na aldeia Tenondeporã, nós fizemos uma visita ali, pudemos participar um pouco das atividades, da escuta da língua, né? Então, a gente percebe toda uma dinâmica de vida girando ao entorno dessa língua respeitada, dos rituais, dos próprios momentos de refeição, de brincadeira das crianças, né? A gente consegue realmente ver a língua viva ali, articulando as ações nos grupos. Então, é isso, né? É olhar, não é pensar só reativar uma língua como reativar um léxico, né? A gente tem que tentar também pensar em como reativar todas as formas de vida, ou garantir ou preservar todas as formas de vida que estão envolvidas com essa língua. Então, como diz a Silvia Cusicanqui, já citada, né? A gente tem que buscar recuperar essa potência metafórica da linguagem para a gente pensar de novo a realidade, né? E ela vai nos dizer que a gente tem que tomar cuidado com os dicionários que se propuseram a expurgar toda a potência de pensamento conceitual das línguas nativas. Essa expressão da Silvia Cusicanqui, para nós, da ciência da informação, ela é uma expressão que precisa ser levada muito a sério, né? Porque nós temos uma tendência, sim, a trazer, construir, controlar linguagens, principalmente para mediar sistemas de informação, né? E as próprias tecnologias ainda estão se desenvolvendo para que a gente consiga pensar essas nuances, esses movimentos de construção de sentido e significados. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as novas tecnologias de comunicação, por vezes, podem estar ocupando esse lugar que antes eram as gramáticas, né, colonizantes. E hoje a gente está tendo que se submeter às lógicas estruturais dos sistemas que importamos e que determinam, sem dúvida, o modo como a gente constrói os sentidos e os significados das línguas que são operadas aí para usar esses sistemas, né? Vamos lá. Então, a gente teve esses processos renascentistas de dicionarização e gramaticalização das línguas indígenas, que hoje, como já dito, viabilizam que muitos termos possam ser recuperados, né, e reativados em alguma medida. Só que é isso. O quanto que a gente consegue reativar as formas de vida dessas línguas que passaram por tantos silenciamentos, né? Então, precisamos, sim, evitar que elas sejam perdidas, extintas, que com isso a gente também vai estar lutando pela preservação de um entorno que é muito maior, né? Lembrando, como dito lá no começo, a pragmática é a parte da semiótica que trata da origem, usos e efeitos produzidos pelos signos na conduta dentro da qual eles ocorrem. Então, é preservar esse contexto de conduta de uso da linguagem. E aí, também, né, ter evidente que os processos de colonização estão, né, diretamente relacionados a essas estratégias de colonização da linguagem. A lógica racial, ela vai se estender aos campos interpessoais e intersubjetivos da atividade humana, como a linguagem, o conhecimento, a própria geografia e a religião, né? Então, pensar na colonialidade do ser, do saber, passa por essa colonialidade mais íntima, que é da linguagem também, né? A lógica da colonialidade prescreve uma relação de quem tem linguagem tem poder, aquela linguagem, né? Quem tem linguagem tem território, tem a escrita, tem a religião, né? Tem a civilidade. Então, ao atribuir a linguagem dentro desse estatuto de poder, escrita, religião, civilidade, se criou esse outro lugar onde se colocou os sujeitos colonizados como serem desprovidos de linguagem, portanto, não tem poder, não tem território, né? Não tem religião, essa língua usada para acionar essa religião, ela não tem sentido, não é válida. Então, a partir do momento em que se relaciona a linguagem a esses outros movimentos e se categoriza os nossos povos originários desprovidos de linguagem, cria-se também essa ideia absolutamente equivocada, né, de que eles também seriam desprovidos desses outros adjetivos. Enfim,
a relação linguagem, modernidade, colonialidade, estrutura de poder vai alterar substancialmente a nossa lógica de percepção da realidade. Então, temos que ter resistência, sim, à unilateralidade e unidimensionalidade discursiva do eurocentrismo e outras. Como diz a Veronelli, né, o diálogo não é suficiente para a gente pôr em prática esse projeto incompleto e inconcluso de descolonização, porque o próprio diálogo já está colonizado, ele já está contaminado. Né? Então, é um pouco também o que Grada Quilomba nos diz. Até para que a gente consiga construir outras formas de nos relacionarmos no mundo com mais respeito, dentro da nossa condição humana, talvez sim tenhamos que criar outros instrumentos, outros conceitos, né, para que a gente se liberte um pouco das estruturas lógicas que já estão colocadas e que nos estigmatizam, hierarquizam, etc. Tem uma frase do Minolo também que gosto bastante, né, que ele vai dizer que se a gente permanecer no domínio da oposição interna aos conceitos modernos e eurocentrados que estão enraizados nas categorias e conceitos gregos e latinos e nas experiências e subjetividades formadas dessas bases, tanto teológicas como seculares, a gente não consegue avançar, né? Se a gente não abrir espaço, especialmente nos nossos discursos, né, para outras gramáticas, outras formas de pensar a linguagem mundo, a gente, de fato, não vai conseguir avançar na construção ou na retomada de outras epistemes, né? Então, o conceito de linguagem que as instituições do Renascimento e do Iluminismo criaram acabaram tornando impossível perceber o colonizado como um ser que possui linguagem em sentido pleno, né? Foi uma construção. E, enfim, quais os problemas que nós temos? Precisamos tentar, né? Para onde avançamos? E aqui é Veronelli também que traz um pouco, que a colonialidade como relação comunicativa, ela não é algo que possa ser explicado segundo a própria teoria comunicativa moderna, né? O modo como as teorias que nos ajudam a compreender um pouco os processos comunicativos, elas também estão contaminadas por essas estruturas de relação linguagem-poder, linguagem-civilidade, linguagem escrita, né? Então, é um desafio que se coloca. A teoria moderna da comunicação, ela acaba, então, escondendo e disfarçando um pouco a lógica do silêncio da colonialidade linguística. E aí, uma teoria decolonial da comunicação deve, portanto, enfrentar e negociar essas complicações da dificuldade de diálogo que a colonialidade da linguagem produziu, né? Aqui trago uma expressão que gosto muito também do Wittgenstein, que ele fala do enfeitiçamento da linguagem, né? Quanto que muitos dos nossos problemas nas nossas formas de vida também se dão em função daquele desencontro de trazer determinados conceitos para contextos de uso em que eles não têm potencialidade de serem ressignificados e vão gerando espaços de enfeitiçamento, né? Pensamos que estamos entendendo o que está sendo dito, mas não é bem assim. Enfim, o que temos? Hoje a gente já até comentou rapidamente, né? A gente tem no Brasil 2 milhões de brasileiros que não têm o português como língua materna, e mais de 200 línguas são autóctones, língua que é nativa para uma região mais e falada por povos indígenas, né? No contexto sul-americano, o Brasil é o país com maior diversidade e densidade linguística, e também com uma das mais baixas concentrações de falantes por língua, né? Nós temos comunidades que têm 1 ou 2 falantes, né? Que ainda têm condições, né, de significar a língua originária. E um desafio também é que não há coincidência entre o número de etnias, número de línguas, já que há vários povos indígenas que já não falam mais as suas línguas nativas, sobretudo se considerarmos aqueles que sofreram o primeiro e mais violento impacto das conquistas da colonização, né? Mas já tivemos muitos avanços nesse sentido, avanços recentes, né? Nós temos 10 línguas indígenas cooficiais nos municípios, né? Nós não temos ainda uma lei federal que cooficializa línguas indígenas, mas de modo as leis municipais já têm avançado nesse sentido. Então, o Instituto de Investigações e Desenvolvimento em Política Linguística tem esses dados, né? De como esses movimentos de cooficialização de línguas indígenas têm se estabelecido. Já se conseguiu, né, se conquistou aí, a partir de muita luta, o direito à retificação dos nomes brasileiros para os indígenas. Então, a gente tem uma resolução de 2012 que vai assegurar o registro civil de nascimento, onde esse nome indígena pode ser indicado, né, como
o nome do povo originário. A etnia indígena também pode ser lançada como sobrenome. Por que estou trazendo esses dados? Porque já estou indo para uma reta final para mostrar um pouco um exercício que temos feito aqui na UFSCar, considerando, né, essa perspectiva de trazer esses contornos para os sistemas de informação. Então, agora a gente já tem, desde 2012 também, a possibilidade de que a etnia indígena pode ser lançada como sobrenome. A aldeia de origem do indígena e de seus pais também pode constar como uma informação a respeito das suas respectivas naturalidades, né, juntamente com o município de nascimento. E tudo isso é muito grandioso, né, nos movimentos que a gente escuta e busca acompanhar aqui, muito mais na minha parte, pela proximidade com os estudantes, né? E aí a gente também tem agora a perspectiva desde 2021, né, de identificação das pessoas como indígenas, sendo viabilizado no próprio sistema eleitoral, mas não só nele, né? Em que essa declaração de etnia e de língua indígena praticada possa ser autodeclaratória. Então, são pequenos grandes passos, né? Pequenas grandes conquistas que, claro que agora a gente tem que começar a efetivar isso nas nossas práticas de vida, nas nossas formas de vida, mas entendemos que algum avanço foi feito. E agora, vindo então dentro desse grande panorama, né, feito ali sobre a importância de colocarmos a linguagem num lugar importante de pensamento e reflexão dentro dos nossos estudos de ciências sociais aplicadas e da ciência da informação, porque reconhecemos que ela opera e direciona modos de vida e práticas sociais, reconhecemos que cuidar das línguas não é só uma questão ética, mas é realmente de respeitar e de reativar e de retomar formas de vida e de garantir a sobrevivência de pessoas e da sociobiodiversidade, né? Entendendo que a língua, então, é um elemento indissociável da vida, da cultura e da própria sobrevivência humana e ambiental, né? Reconhecemos que, historicamente, nós temos muitas feridas abertas em relação a como as nossas línguas originárias foram reconhecidas, visibilizadas, e agora, felizmente, estão em movimento de retomada e reativação, né? E aí nos perguntamos, então, desse lugar da ciência da informação, que movimentos podemos fazer? Tivemos também avanços importantes na última década, de pesquisas que têm tentado não só conhecer, mas, à luz dos instrumentos que temos, também pensar na construção de taxonomias, de estruturas de linguagem que, pelo menos na perspectiva lexical, essas línguas possam ser registradas novamente, reativadas. Temos estudantes indígenas dentro do nosso curso fazendo essas atividades, né? Mas um movimento concreto que nós avançamos um pouco aqui na UFSCar, e até onde a gente sabe, né? Porque uma pesquisa pode ter sido publicada ontem, a gente não viu, mas parece que a UFSCar realmente acabou sendo pioneira no sentido de que o nosso repositório institucional, agora, né, isso é resultado de 2 anos de pesquisa também, e aí com a participação da Caroline Perioto, bibliotecária, o Felipe Aracaki da UNB, que trabalha com metadados, professora Luzia Costa daqui, que era tutora do PET, e também estudante indígena Jair. E aí só para trazer com vocês, né, um pouco desse exercício, que é o de transformar um sistema de informação, uma atividade muito técnica, operacional, a gente reconhece, mas que hoje o repositório da UFSCar é possível que o estudante indígena possa indicar sua etnia, possa indicar sua língua indígena, possa registrar sua dissertação, seu resumo na sua língua indígena, né? Então é isso, é tentarmos de posse de toda essa cadeia, infelizmente, de silenciamentos, dentro dos nossos sistemas, encontrarmos formas, né, de reestruturá-los para que eles possam também se tornarem instrumentos de preservação e de visibilidade e de construção de maior respeito para as línguas, não só para as línguas originárias, mas para toda a forma de vida, né, da nossa comunidade indígena, que é ali atravessada e conduzida, amalgamada pelas línguas. Então, isso foi publicado esse ano, o nosso repositório institucional já está lançado, agora em 2025, com essa abertura para que as línguas indígenas possam ser melhor representadas. E é isso, esse é um resultado um pouco mais operacional. Agradeço aí a escuta de todos e todas, de poder aqui trazer um pouco dessas pesquisas que temos desenvolvido na ciência da informação. Obrigada.
Professora Luciana, nós é que agradecemos. Muito obrigada pela sua palestra e pela sua vinda aqui hoje no canal Ciências Sociais em Diálogo. Aproveito para pedir para as pessoas para curtirem o canal no YouTube e também a página do Instagram. Até mais, até a próxima live. Obrigada pela oportunidade. Até breve.